Olá! No programa Extra Classe de hoje nós vamos debater as mudanças nas regras eleitorais brasileiras. Além disso, você confere o Simpla em Movimento e a agenda da semana, com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Mas voltar pra trás é impossível. O meu relógio anda sempre pra frente e a história também. O Extra Classe está começando agora. Está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei que altera regras do sistema eleitoral brasileiro. Uma das novidades é a liberação do uso da internet pelos candidatos. Mas para valer na eleição do ano que vem, a proposta precisa ser aprovada pelos parlamentares até o final de setembro, um ano antes da disputa de 2010. Os impactos dessas mudanças estarão em debate no programa Extra Classe de hoje. E nosso entrevistado do programa Extra Classe de hoje é o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenador do Centro de Estudos Legislativos, Carlos Ranulfo. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Professor, antes de começarmos essa nossa conversa, eu gostaria de convidá-lo para assistir a uma reportagem sobre o assunto feita pela equipe do Extra Classe. O projeto em pauta atualmente no Congresso Nacional não é uma reforma política. O que está em votação são mudanças na legislação eleitoral. A reforma política passa pela discussão do financiamento público de campanha, listas fechadas, a discussão em torno de um novo marco de regulamentação da disputa eleitoral via eletrônica, via internet, via televisão, via novas formas de comunicação. Portanto, eu penso que há um processo no Brasil que precisa ser revisto. O que nós temos visto é que os deputados, os senadores, não têm compromisso com esse processo. Eles não estão preocupados em fazer uma reforma política que possa avançar a democratização brasileira. E com isso, a cada eleição, eles vêm com uma proposta de reforma eleitoral, reformas casuísticas que vêm simplesmente estabelecer marcos para a disputa eleitoral. Portanto, nós devemos reforçar no nosso país que, dentre as reformas colocadas emergenciais, a principal é a reforma política. A reforma política ela tem dois pontos principais que ainda não foram discutidos, não foram em votação à Câmara. O primeiro ponto principal é a transformação da lista aberta em lista fechada. Em vez do cidadão votar em cada candidato, ele vota no partido e uma lista ordenada por eles. Esse ponto é muito importante porque dá mais peso ao partido do que ao parlamentar. Com isso, obriga os parlamentares a pensar mais na sua ação parlamentar e não no ganho direto do seu voto. O segundo ponto é o financiamento de campanha, se ele é público ou privado. O financiamento público é novo nas democracias e tem dado certo. O problema é a capacidade de fiscalização do gasto, que não pode nós termos financiamento público e privado simultaneamente. Hoje nós votamos em pessoas, votamos em aparências e é necessário, principalmente, que passemos a votar como homens inteligentes, homens que sabemos o de que precisamos, o que queremos, em ideias e em projetos. Um dos pontos do debate que poderia dar mais transparência às ações políticas é o uso da internet. Sem dúvida, a internet bem utilizada pode gerar mais transparência. Eu acho que a campanha pela internet é a campanha mais saudável que existe. Criar regulamento contra a internet para fins eleitorais no Brasil seria uma novidade antidemocrática. Em busca de um país socialmente mais justo e politicamente democrático, e sabendo que as instituições políticas refletem a sociedade, é necessária a participação do cidadão. É hora do cidadão ficar de olho, acompanhar a agenda do Congresso, mandar e-mail para o seu deputado, ouvir e questionar. Esse processo bem regulamentado vai fazer com que, na hora das eleições, tenhamos melhores candidatos e, com isso, melhores políticas públicas. Professor, em linhas gerais, qual que é a análise que você faz desse projeto que está em tramitação no Senado e traz algumas mudanças para as eleições do ano que vem? Ele é um projeto, veja bem, o governo havia enviado um projeto para o Congresso com mudanças muito expressivas, que mexiam no financiamento, inelegibilidade, uma série de coisas. Por falta de acordo entre os deputados, na base do governo, mas também com a oposição,
acabou que esse projeto foi deixado de lado. Então, o que foi aprovado na Câmara e está tramitando no Senado nem de longe pode ser chamado de uma reforma política, são algumas alterações e alguns procedimentos e regras eleitorais. Então, não há nada que vá modificar substantivamente a eleição do ano que vem. Então, são questões mais pontuais, mais tópicas, em alguns casos melhor, em outros casos nem tanto, mas então não vai haver nenhuma mudança grande no cenário eleitoral brasileiro a partir dessa reforma, né? E o que você destacaria de positivo, professor, nesse projeto, caso ele seja aprovado da forma que está? Caso seja aprovado. De positivo, tem a intenção de começar a tratar com um tema difícil, que é a questão da internet. Até então, você não tem nenhuma regulamentação sobre isso, e agora a lei ela já possibilita propaganda nos sites, blogs, mas ela ainda, acho que a minha impressão é que vai ser preciso avançar muito ainda sobre essa questão, né? Essa questão de blogs, por exemplo, é complicado, porque a tendência é que haja ataques, e aí como é que você vai regulamentar isso? Hoje o Brasil não tem mais lei de imprensa, não tem direito de resposta, essas coisas estão mal regulamentadas, e na internet isso aí vai ser muito mais confuso ainda, tá? Então acho que a Câmara começou a mexer numa coisa e fez meio de afogadilho, o projeto é muito rápido, que eu acho que vai dar muito pano para a manga. De toda maneira, é positivo começar a mexer nisso. Começar a debater. Começar a debater e ver como é que nós vamos usar o veículo, internet, que na última campanha no Obama lá foi extremamente usado. O que não significa que vai ser aqui, né? Acho que a gente não tem muita ilusão de que todo mundo que acessa a internet, são milhões de pessoas, tem interesse em política. As pessoas acessam a internet por várias razões, e não quer dizer que elas vão ir lá na página do candidato e vão se preocupar em política necessariamente. Então também não podemos superestimar a internet, mas começar a lidar com o assunto é bom. Já é bem-vindo. Já é bem-vindo. E tem um problema, também uma questão que foi aprovada, que eu acho que aí é um retrocesso, que permite que candidatos que não tenham suas contas aprovadas na eleição passada se candidatem na próxima. Quer dizer, pela legislação atual, se você não tiver a conta aprovada, você é inelegível. Então, os deputados retiraram isso. Isso é complicado. Quer dizer, você está tornando, né, acho que você tem que ter mais rigor no controle de campanha, e a lei, nesse caso, ela relaxa. Então, acho que é um ponto negativo. Mas mesmo as contas que não foram, que já foram julgadas e não aprovadas? Não, conta de campanha, porque você tem que aprovar a sua conta, as contas das campanhas de 2006 têm que ser aprovadas para eu poder me candidatar como deputado para 2010. Agora não mais, né? Então, se eu enrolar, se o TSE não aprovar, ou seja lá, por que razão for, minhas contas não estiverem aprovadas, eu posso me candidatar. E o que não é uma boa prática, né? Quer dizer, o que a gente está pensando é que esse processo tenha um controle cada vez mais efetivo. E voltando aí à pergunta, o que ficou de fora que você acredita que deveria ter entrado nessa proposta? Ficou de fora um batalhão de coisas, mas isso depende muito de opinião, né? Como eu disse inicialmente, o governo, quando ele enviou a proposta, ele tinha, por exemplo, a questão da inelegibilidade, que alterar hoje, você só é inelegível com processo tramitado em julgado. Isso estava em discussão, quer dizer, você estabeleceu uma instância intermediária a partir da qual você já não é mais elegível, né? Uma segunda instância, algum momento, e não esperar tudo terminar na justiça. Trabalhava com a questão do financiamento de campanha, porque essas mudanças aí não mexem no financiamento de campanha, ele continua tal como antes na terra de Abrantes, né? Então você chegou a se aventar, por exemplo, financiamento público, proibição de financiamento de empresas, mas abertura para financiamento de pessoa física. Então você teria um financiamento público, pessoa física pode doar, mas pessoa jurídica não. Um dos grandes problemas da doação de campanha hoje no Brasil é a pessoa jurídica, né? Doa, e por aí vai. Então isso ficou de fora a questão da inegibilidade. O governo propunha lista fechada, que é muito polêmica, mas é outra. Então, ou seja, havia uma série de propostas, a questão de coligações. O governo enviou uma proposta com 5 pontos, que são pontos que estão na pauta há muito tempo, e que mexeriam substancialmente, aí tem opiniões contra ou a favor, tá? Aí todos os pontos são polêmicos, mas mexeria substancialmente no cenário eleitoral e político brasileiro. Nada disso entrou. O que foi votado é outra coisa, completamente diferente.